Você está preso atrás de um caminhão a diesel na estrada, com a fumaça preta vindo em direção ao seu para-brisa. Você está no seu carro, talvez até em um elétrico, e pensa: por que esse troço ainda não é elétrico? Nós resolvemos o Tesla, nós resolvemos o iPhone. Colocamos um computador no bolso de todo mundo e um robô em Marte. Isso parece um problema já resolvido que só falta alguém se dispor a consertar. Essa suposição parece totalmente razoável. Parece até óbvio e está quase completamente errada. Aqui está o que realmente está acontecendo. Quanto custa carregar um caminhão elétrico em comparação a encher o tanque de um caminhão a diesel para o mesmo trajeto? Porque uma bateria grande o suficiente para transportar cargas de longa distância pesa mais do que o limite legal de carga permite. O que acontece com a economia do transporte rodoviário quando você precisa parar por 45 minutos a cada 300 milhas? E se a matemática nunca fechar, não por causa de engenharia ruim, mas por causa da própria física? Um caminhão a diesel é basicamente um tanque de combustível com rodas. Todo o resto, o motor, a cabine, o reboque, existe para transportar esse combustível pelo país da forma mais eficiente possível. O caminhão recolhe a carga, dirige até precisar de combustível, para por 15 minutos e continua a viagem. Simples, brutal e por quase um século praticamente imbatível. O motivo pelo qual todos presumem que os caminhões elétricos substituirão os a diesel é porque os carros elétricos já substituíram os carros a gasolina na mente de muitas pessoas. A ansiedade em relação ao alcance foi resolvida. O carregamento ficou mais rápido. A Tesla provou que funcionava. Então a lógica é a mesma. Caminhão maior, espere alguns anos. Mas eis o problema. Essa lógica ignora o único fator que torna os caminhões de carga completamente diferentes de todos os outros veículos na estrada. A escala não apenas aumenta o problema, ela o transforma completamente. Um carro de passageiros pesa cerca de 4.000 libras. Um caminhão semi-reboque carregado pesa 80.000 libras. Esse é o limite máximo legal federal. Não se trata apenas de um carro maior. São 20 vezes mais massa sendo empurrada pela estrada contra o vento, a gravidade e o atrito por centenas de quilômetros seguidos. A energia necessária para mover esse peso por 600 milhas não é apenas um pouco maior do que a que um Tesla precisa para ir ao trabalho. É uma categoria completamente diferente de problema físico, e é nessa diferença que todo o argumento desmorona. É aqui que a física realmente fica feia. O diesel contém aproximadamente 35 a 40 vezes mais energia por libra do que um pacote de baterias de íon lítio. Leia isso de novo. 35 a 40 vezes. Essa diferença não é um erro de arredondamento. Não é algo que uma atualização de software melhor resolve. É uma propriedade fundamental da química, e nenhuma tecnologia de bateria em produção comercial hoje chega perto de fechar essa diferença. Para igualar apenas a energia útil em movimento de um galão de diesel, você precisa de aproximadamente 100 libras de bateria. Um galão. Agora faça as contas para uma rota real. Um caminhão a diesel faz cerca de 6 milhas por galão sob carga. Uma viagem de 600 milhas consome aproximadamente 100 galões de combustível. Para igualar esse alcance eletricamente, você precisaria de um pacote de baterias de cerca de 900 a 1.000 kWh. O Tesla Semi, o caminhão elétrico mais avançado do mercado atualmente, possui um pacote de 900 kWh. Ele pesa cerca de 15.000 a 16.000 libras. Esse é o peso de 7 carros pequenos presos permanentemente na parte de baixo do seu reboque antes mesmo de carregar um único palete. Mas você ainda está abaixo de 80.000 libras, certo? Talvez. Exceto que um reboque totalmente carregado sozinho costuma pesar de 40.000 a 50.000 libras. Adicione o cavalo mecânico com cerca de 20.000 libras. Adicione o motorista, o equipamento, o combustível. Agora adicione 16.000 libras de bateria. Você está reduzindo diretamente a carga que tem permissão legal para transportar, e é justamente com a carga que as empresas de transporte ganham dinheiro. Cada libra de bateria que vai no caminhão é uma libra de carga que sai. Menos carga por viagem significa mais viagens para transportar a mesma mercadoria. Mais viagens significam mais horas de motorista, mais combustível, mais desgaste, mais custo. A questão econômica não só fica mais difícil, ela desmorona para cargas pesadas em rotas longas. Então, não seria possível simplesmente parar e recarregar pelo caminho? É aqui que tudo parece razoável, até você ver como o transporte rodoviário realmente funciona, e é essa a parte que todo mundo ignora. Um caminhão a diesel para em um posto, abastece em 10 a 15 minutos e já está de volta à estrada. Mesmo o carregador mais rápido disponível para o Tesla Semi, o próprio mega carregador da Tesla, leva cerca de 70 minutos para chegar a 80%, não totalmente, 80%. Isso não parece catastrófico até você considerar como os caminhoneiros realmente operam. As regulamentações federais de horas de serviço controlam exatamente quanto tempo um motorista pode ficar ao volante antes do descanso obrigatório.
Essas janelas já estão mapeadas em cada rota, cada cronograma, cada contrato de entrega. O carregamento não se encaixa nas pausas já existentes. Ele se soma a elas, acrescentando tempo morto a cada viagem, o que se acumula ao longo de semanas e milhares de milhas. Um caminhão a diesel completa 2 viagens completas de Phoenix a Dallas em aproximadamente o mesmo tempo que um caminhão elétrico faz 1,5. Multiplique isso por uma frota de 200 caminhões rodando 300 dias por ano, e a diferença de produtividade é grande o suficiente para remodelar todo o modelo de negócios de uma empresa. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque caminhões elétricos funcionam muito bem, na verdade, só não para o trabalho que a maioria das pessoas supõe que eles foram feitos. Rotas de curta distância, com menos de 150 milhas, onde o caminhão retorna para o depósito toda noite para carregar, são quase perfeitas para os elétricos. O peso da bateria é administrável em cargas mais leves, a autonomia é suficiente e o menor custo operacional de um motor elétrico começa a compensar na planilha com o tempo. Vans de entrega da Amazon fazendo rotas urbanas, distribuidores regionais de alimentos abastecendo lojas locais, caminhões de porto transportando contêineres por alguns quilômetros entre um navio e um pátio ferroviário. Esse é o cenário onde o elétrico não só compete, ele vence. O transporte de cargas pesadas por longas distâncias, de 400 ou 600 milhas, é um mundo completamente diferente. Pense da seguinte maneira. Motores elétricos são extraordinários velocistas, arrancam rápido, são brutalmente eficientes em baixas velocidades e recuperam energia toda vez que você freia, e é exatamente por isso que ônibus urbanos e vans de entrega os adoram. Motores a diesel são maratonistas excepcionais, não são elegantes nem silenciosos, mas são capazes de transportar 40 toneladas por 4 estados com um único tanque, sem serem superados nessa tarefa específica por 80 anos seguidos. O erro não está em construir caminhões elétricos. O erro é assumir que eles farão o mesmo trabalho que o diesel faz, nas mesmas rotas e para os mesmos clientes. Aqui está algo que quase ninguém sabe. O diesel já venceu exatamente essa disputa uma vez antes, e venceu exatamente pelos mesmos motivos que está vencendo agora. Em 1912, repare bem nesse ano por um instante, havia na verdade mais veículos elétricos nas estradas americanas do que veículos movidos a gasolina. Isso não é um mito nem uma curiosidade de trivia. Carroças de entrega elétricas eram realmente comuns nas cidades americanas. Carros de leite faziam rotas silenciosas com bateria pelos bairros antes do amanhecer. Caminhões de entrega faziam suas rondas no centro da cidade. Famílias ricas dirigiam carruagens elétricas porque eram mais limpas e fáceis do que as alternativas barulhentas e temperamentais movidas a gasolina. O elétrico não estava perdendo em 1912, era algo comum. Então, duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo, encerrando a competição antes que a maioria das pessoas soubesse que ela havia começado. Em 1911, um engenheiro chamado Charles Kettering inventou o motor de partida elétrica para motores a gasolina. Antes dessa invenção, dar partida em um carro a gasolina significava girar fisicamente o motor à mão, um processo barulhento, exaustivo e que, às vezes, quebrava o pulso das pessoas quando o motor dava um tranco. O motor de partida elétrica tornou a gasolina de repente fácil o suficiente para qualquer um. E, ao mesmo tempo, a alta densidade de energia do diesel fez dele a única escolha prática para qualquer coisa que precisasse ir longe e carregar muito peso. O diesel não venceu por causa de lobby mais forte ou fábricas mais baratas. Ele venceu porque conseguia realizar mais trabalho útil por quilo do que qualquer outra coisa na estrada. Esse número, trabalho por quilo, não mudou fundamentalmente no século desde então. A física estabeleceu a regra, e o diesel a seguiu melhor do que todos os outros. E você tem vivido dentro dessa vitória todos os dias, sem perceber. Cada prateleira de supermercado que foi reabastecida antes de você entrar hoje de manhã, um caminhão a diesel percorreu a estrada no escuro para que isso acontecesse, porque a janela de entrega não permitia uma parada para recarga às 2 da manhã em uma interestadual vazia. Cada canteiro de obras pelo qual você passou, as vigas de aço, o concreto, a madeira, chegaram de caminhão a diesel porque o local precisava desses materiais em uma manhã específica, e nenhum cronograma de recarga garantiria isso. Seu último pacote da Amazon entregue no mesmo dia, talvez o trecho final tenha sido feito por um veículo elétrico. Os 1.200 quilômetros anteriores, passando por 3 estados e 2 centros de distribuição, foram feitos a diesel. Todo posto de gasolina em que você já abasteceu recebeu seu combustível de um caminhão-tanque a diesel que viajou durante a noite para chegar lá. O food truck naquele festival de verão funcionava a diesel, e o propano usado para cozinhar chegou ao fornecedor em um transporte a diesel. Aquela enorme pá de turbina eólica que você viu uma vez sendo transportada lentamente pela rodovia em uma carreta, com mais de 30 metros de comprimento, escolta policial e permissão para carga excedente.
Apenas diesel, porque nenhum caminhão elétrico existente está autorizado para esse peso e configuração. A crise dos chips em 2021, que esvaziou os pátios das concessionárias e fez as pessoas esperarem meses por um carro novo. Os gargalos no transporte rodoviário a diesel nos portos pioraram significativamente os atrasos. Cada móvel de montar que você já montou em um novo apartamento fez pelo menos parte de sua jornada dentro de um caminhão baú a diesel. Aquele produto de origem local na feira do produtor no fim de semana pode ter viajado apenas 60 quilômetros para chegar até você. Mas as sementes, o fertilizante e os equipamentos agrícolas chegaram àquela fazenda por meio de transporte rodoviário a diesel de longa distância. As cadeias de suprimentos hospitalares, medicamentos refrigerados, equipamentos cirúrgicos estéreis e bolsas de soro dependem do transporte a diesel porque alcance previsível e ininterrupto não é uma preferência nesse setor. É uma exigência. E o concreto da última alça de acesso à rodovia por onde você passou foi feito com materiais que chegaram de caminhão a diesel, despejado por trabalhadores que abasteceram o caminhão betoneira com diesel, que também funcionava a diesel. Agora, aqui está a parte honesta, aquela que a manchete não diz. PepsiCo, Walmart e Amazon estão comprando caminhões Tesla neste exato momento, e nenhuma dessas empresas é comandada por pessoas que não entendem de planilhas. Eles estão direcionando caminhões elétricos exatamente para onde eles funcionam. Corredores curtos, trajetos de armazém para a loja com menos de 100 milhas, cargas previsíveis que retornam ao depósito toda noite. E eles estão mantendo suas frotas a diesel para todo o resto, porque todo o resto ainda precisa de diesel para funcionar. A verdadeira troca, que ninguém coloca em um comunicado de imprensa, é que essa transição não será uma substituição limpa. Serão 2 ou 3 décadas de uma coexistência bagunçada e segmentada, com diferentes tecnologias dominando diferentes faixas da rede de transporte de cargas ao mesmo tempo. E o diesel não está parado enquanto espera. Os motores a diesel modernos são cerca de 40 a 50% mais eficientes em consumo de combustível do que os motores que faziam as mesmas rotas nos anos 80, dependendo da categoria do caminhão. Mais silenciosos, mais limpos e ainda em evolução. Caminhões movidos a célula de combustível de hidrogênio de empresas como Hyundai e Toyota estão avançando para o uso comercial real. Eles igualam a velocidade de reabastecimento e o alcance do diesel sem carregar o peso extra de uma bateria enorme, o que resolve o problema físico central de uma maneira completamente diferente. A infraestrutura para o hidrogênio mal existe ainda, mas a tecnologia é real e o investimento é sério. Também existem combustíveis sintéticos e misturas de diesel com menor teor de carbono em desenvolvimento ativo, o que significa que um motor construído hoje pode funcionar com um combustível muito mais limpo em 15 anos, sem precisar trocar o caminhão. A corrida para substituir o diesel talvez nem seja entre elétrico e diesel. Pode ser entre hidrogênio e diesel, com o elétrico vencendo discretamente o segmento de curtas distâncias por padrão, e a disputa de longas distâncias ficando para quem resolver primeiro o problema da densidade energética. O caminhão a diesel não é um dinossauro se recusando a evoluir. É uma máquina tão precisamente ajustada à física do seu trabalho que substituí-la significa, primeiro, mudar a própria física. E se você acha que esse é um problema difícil, espere até vermos o motor que o impulsiona. Uma tecnologia que sobreviveu a um século inteiro de tentativas de ser eliminada e que, de alguma forma, teimosamente, ainda é a máquina mais eficiente em termos energéticos já feita em larga escala.